Paz e bem. Gostaríamos de informar que esta celebração está sendo transmitida e fotografada, estando disponível em nossas mídias sociais, Facebook da paróquia, conforme rege a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, Lei número 13.709, aprovada em agosto de 2018, e com vigência a partir de agosto de 2020. Intenções da Santa Missa. Pela saúde e recuperação de Canísio Morchim, de todos os doentes de nossa comunidade, Dirce Comareto, Divina Maria de Paula, Cauê Ruiz, pelas almas do purgatório e pela paz no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo dia da novena em honra a São Francisco de Assis e em preparação à grande festa do nosso padroeiro, o pobre de Assis. Em 1206, passeando a cavalo pelas campinas de Assis, Francisco viu um leproso, que sempre lhe parecera um ser horripilante, repugnante à vista e ao olfato, cuja presença sempre lhe havia causado invencível nojo. Mas, então, como que movido por uma força superior, apeou do cavalo e, colocando naquelas mãos sangrentas seu dinheiro, aplicou ao leproso um beijo de amizade. O que antes me era amargo, mudou-se então em doçura de alma e de corpo. A partir deste momento, pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. Beijar o leproso foi um ponto de virada em Francisco. Mudou o seu destino espiritual. Aprendeu que não basta encher as mãos de alguém de bens materiais sem um gesto de afeto. É um beijo do lava-pés. É o beijo de Madalena nos pés de Jesus. Puro encontro de divindades. A partir do beijo no leproso, Francisco estava preparado para reconstruir o despedaçado mundo dos humanos, em ruína por falta de gestos de amor e cuidado. No beijo, nós construímos, passando sopro, saliva, silêncio e reverência. Hoje somos convidados a reconstruir aquilo que no irmão está em ruínas. Deixemos o desânimo, o sentimento de incapacidade e o egoísmo, seguindo o que Francisco nos deixou como legado, que eu leve o amor, sem pensar que quando saímos de nós mesmos, dos nossos problemas, Deus se ocupa de tudo aquilo que precisa ser refeito em nós. Irmão Francisco se fez ideal de vida, e na vida se tornou. Irmão Francisco se fez ideal de vida, plena vida se tornou. Ainda jovem sentiu-se chamado, entre a vida e a morte também.
era a voz que chamava do alto: Francisco, Francisco, vem. Francisco, Francisco, vem. Irmão Francisco se fez ideal de vida, plena vida se tornou. Irmão Francisco se fez ideal de vida, plena vida se tornou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos iniciar nossa celebração, segundo dia da novena, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido Frei, comunidade, as irmãs, hoje somos convidados a refletir acerca de certas liberdades que a gente ainda pode ser que precise alcançar, que ainda nos impedem de ser totalmente livres para Deus e para o próximo. Estamos nos preparando para celebrar. São Francisco mostra o seu amor para com aquele leproso. Vamos pedir a Deus perdão pelas vezes que para com este, para com aquela, a gente não consegue mostrar o amor e olhar com amor. Então, desses pecados, peçamos o perdão cantando. Pelos pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa à indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Ó Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoai-nos de nossos pecados e, quando chegar a nossa hora, conduzi-nos para a vida eterna. Amém. Oremos. Coloquemos diante de Deus a intenção pela qual estamos fazendo esta novena, a graça que estamos pedindo por intercessão de São Francisco de Assis.
Ó Pai, que resumiste toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sejamos abertos a enxergar a face do próximo, mesmo nos parecendo ser horripilantes e repugnantes à vista e ao olfato, levando o amor e a generosidade, nos transformando como Francisco de Assis se transformou em puro afeto de amor. Leitura do livro do Eclesiastes. Tudo tem seu tempo, há um momento oportuno para tudo o que acontece debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher a planta, tempo de matar e tempo de salvar, tempo de destruir e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras em tempo de amontoar, tempo de abraçar e tempo de se separar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de esbanjar, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tira o trabalhador de seu esforço? Observei a tarefa que Deus impôs aos homens para que nela se ocupassem. As coisas que ele fez são todas boas no tempo oportuno. Além disso, ele dispôs que fossem permanentes. No entanto, o homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Palavra do Senhor. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. 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 Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Que é o homem, Senhor, para vós, porque dele cuidais tanto assim, porque dele cuidais tanto assim, e no Filho do homem pensais, como sopro de vento é o homem. Os seus dias são sombra que passa. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo.
quero entender melhor tua palavra, palavra de salvação, palavra de amor. Agora vou entender tua palavra, Senhor, palavra de salvação, palavra de amor. Agora vou entender tua palavra, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Frei, irmãs, comunidade, quando nos propomos a fazer uma novena, várias podem ser as razões. Sempre rezar, colocar diante de Deus alguma prece, alguma súplica, um agradecimento, ação de graças, mas também, com certeza, é um convite a dirigir um olhar particular para o padroeiro. No caso, São Francisco de Assis. E nós escutamos na monição inicial, na motivação inicial, um pouco sobre um fato que foi marcante na vida de São Francisco. Um fato que transformou a vida deste homem. Francisco está cavalgando e de repente se depara com um homem leproso. E já no tempo de Jesus, vocês já escutaram várias vezes no Evangelho como que os leprosos eram tratados, né? Uma doença que não tinha cura. Hoje, por causa do Covid, olha como é que a gente está aí, né? E a lepra era algo mais ou menos assim. Hoje quem tem Covid, né, nem pensar em sair de casa. E no meio dos outros, então, né? Claro, tem um cuidado da saúde. Existe um temor de que este vírus, e no caso da lepra, seja passado adiante. A lepra também é transmissível pelo contato. Então, ser um leproso era alguém que não podia estar no meio dos outros, era alguém que devia ficar afastado. E vocês podem ver que Jesus cura leprosos. Uma vez curou 10, né? Só um voltou para agradecer, mas ele curou 10. O leproso, quando ele chegava num ambiente, antes dele se aproximar, ele tinha que gritar, quando já estivesse longe: leproso, leproso, e tocar um sininho, para que as pessoas pudessem ir saindo.
Jesus muda essa realidade. Jesus não tem medo, até porque, né, Jesus acolhe e Jesus cura. O leproso perdia partes de seu corpo, caía dedos, braço, mão, né, os pés também, boa parte dos dedos, nariz, orelha. A lepra ia comendo. Às vezes usa a expressão na Bíblia que a lepra deixa a carne podre, né? Lembra Naamã o sírio, quando foi curado? Então também era um cheiro horrível, gente. Um cheiro horrível. Muito difícil. E São Francisco de Assis, assim como qualquer outra pessoa, tem as suas dificuldades. E uma coisa que repugnava Francisco particularmente era um leproso, por causa do cheiro. Francisco tinha dificuldade. Tinha uma sensibilidade, possivelmente, né? E esse dia, esse leproso lhe pede, né, uma esmola, pede um favor, e Francisco dá um passo decisivo. Francisco se arrisca, Francisco se expõe, Francisco beija este homem. Naquele momento, Francisco esquece os riscos, os perigos, porque Francisco vê uma alma que sofre, uma pessoa que sofre. E quem se coloca no caminho de Jesus não pode ficar indiferente a alguém que sofre. Francisco queria viver na radicalidade, ou seja, na raiz verdadeira, o Evangelho. Por isso, beija este homem. Francisco tem neste dia uma grande libertação. E aí eu penso também, né? Às vezes tem algumas pessoas que a gente deveria beijar também, né? Às vezes nem leproso é, né? Mas para a gente é como se fosse um leproso, né? A fulano está lá, então eu não estou, né? Às vezes temos aqueles desafetos ou aquelas dificuldades que a gente se afasta, às vezes até de um mendigo. A gente fala assim de um modo romântico, mas não é fácil não. Até eu diria para você hoje, pergunte para você mesmo, quem você deveria beijar? Eu acredito que todo mundo tem alguém para beijar, viu? Quem você deveria beijar? Nesse sentido de que Francisco tinha uma dificuldade enorme. Era para ele uma pedra no seu sapato. Era um espinho que o alfinetava e o cutucava e o impedia de progredir, o impedia de crescer na sua vida cristã. Mas quando Francisco tem a coragem e enfrenta esse medo, quando Francisco confia na graça de Deus e enfrenta esse temor e beija o leproso, então Francisco está livre. Francisco está livre. E às vezes tem coisas que nos amarram, gente, que nos amarram, que não deixam a gente ser verdadeiramente livre. E aí a gente fica ainda com as picuinhas, com as coisas pequenas. E a gente tem que ir progredindo no nosso caminho espiritual. E a gente não pode começar ano e terminar ano do mesmo jeito. A gente deveria poder olhar para trás, quando chegar 31 de dezembro, fazer uma retrospectiva e poder dizer para si mesmo, não cheguei lá ainda, mas já dei mais um passo na direção. Estou mais perto de viver o Evangelho na sua beleza, na sua autenticidade. Olhem a beleza do gesto de Francisco. A palavra beleza, gente, traduzida para o português, é aquilo que leva a dar glórias, aquilo que leva a dar louvor a Deus.
né? Belo é aquilo que leva alguém a dar louvor a Deus. Então, todas as vezes que nós, por uma atitude, por uma palavra, por um comportamento, levamos alguém a dizer glória a Deus, porque existe essa pessoa, glória a Deus por esta pessoa, nós estamos sendo objeto da graça de Deus, nós estamos sendo instrumento da graça de Deus, nós estamos sendo belos. Esse é o sentido mais profundo da beleza. O resto, como diz a primeira leitura, é vaidade das vaidades. E a natureza causa um estrago, né? Pode querer ir se cuidando, mas a natureza cobra o seu imposto, né? Vaidade das vaidades. Agora, essa beleza, essa o tempo não tira. Essa, quanto mais o tempo passa, mais ela brilha, mais ela se torna objeto do olhar dos outros. Então, ver essa beleza que Francisco nos ensina. Francisco é um homem belíssimo, belíssimo. Belíssimo na sua grandeza de alma, né? Dizem que fisicamente não era lá grande coisa, viu? Né? Não sei, eu só vi o manto dele, né? Quem vai a Assis tem lá, né? Mas a beleza de Francisco, a quantos encantou? A quantos encantou? Quantos se apaixonaram por o ideal franciscano? Quantas pessoas mudaram de vida a partir do momento que conheceram a beleza, a grandeza da alma de Francisco? Francisco, por isso, ele nos aponta que é preciso, em algum momento da nossa vida, para sermos livres no serviço a Deus, se libertar de algumas coisas que estão ali dentro de nós. Às vezes algum orgulho, alguma vaidade, alguma mágoa, tá? Pensem, vamos tirar um pouco o romantismo, né? Que às vezes a gente olha que, mas pensar assim: o que Francisco me provoca com o beijo que ele deu no leproso? O que Francisco me provoca? E eu, pensando nisso, foi justamente, pensei assim: será que eu não tenho que, não me interpretem mal, viu? Dar uns beijos por aí, né? Para se libertar. Mesmo que nem tenha nada grave, gente, que seja uma coisa pequena, mas se o coração acusa, se a consciência pesa, é porque ainda não está bem resolvido. E cito um outro santo, Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso, ele diz assim: olha, um passarinho que está preso, eu gosto dessa comparação, por uma corrente grande, então lá no pezinho do passarinho tem um correntão. O passarinho não consegue voar, está ali. Ele olha as alturas e imagina quanto seria belo poder lá de cima olhar tudo lá de cima. Mas aquele correntão o impede. E tem um outro passarinho daí de Santo Afonso, que ele está preso por um fino, mas bem fininho, fio de nylon. Qual a diferença, pergunta Santo Afonso, entre aquele passarinho que está com um correntão e o passarinho que está com um fio pequeno, fino de nylon? Ele fala: na prática nenhuma. Nenhum dos dois podem voar. Nenhum dos dois podem alcançar as alturas. Então, às vezes, são os nossos pequenos limites
essas nossas pequenas vaidades, como diz o livro de Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, que nos impedem de progredir espiritualmente, que nos impedem de crescer na santidade, que nos impedem de crescer na graça em Deus. Então, que esse beijo de Francisco, essa beleza de Francisco, nos ajude a tomar as decisões para viver inteiramente a liberdade dos filhos de Deus. Jesus apontou o caminho, Francisco aceitou, acolheu e viveu como um homem livre em tudo. A liberdade de Francisco é para nós um sinal muito grande, né? E o nosso Papa vem recuperando algumas coisas também de Francisco, não só o nome, mas atitudes também. Que aprendamos com Francisco, São Francisco, e aprendamos também com Francisco, nosso Papa, que agora dia 3 vai promulgar uma encíclica. O título é muito lindo, Tutti Fratelli, somos todos irmãos, né? E São Francisco criou justamente um modelo novo de vida e de espiritualidade, a vida fraterna, a fraternidade, que é uma proposta hoje ampliada pelo Papa, que todos nós saibamos viver essa fraternidade em Jesus Cristo. Somos todos irmãos. E quando ele ensina a rezar, ele não ensina a rezar Pai meu, né? É Pai nosso. Que esta novena fortaleça, estimule no crescimento espiritual e também seja muito útil para alcançar a graça que vocês pedem. Coloquemos diante de Deus, temos preces, coloquemos diante de Deus as preces que foram pela comunidade preparadas. Pelas autoridades da Igreja, para que deem testemunho de respeito e valorização ao próximo. Rezemos. Senhor, nossa fortaleza, em vós confiamos e esperamos. Pelas dirigentes do povo, para que sigam o exemplo de Francisco de Assis na generosidade e bondade, não deixando que padeçam. Rezemos. Senhor, nossa fortaleza, em vós confiamos e esperamos. Pelos cristãos, para que aprofundem o conhecimento sobre Francisco de Assis e, assim como ele, estabeleçam relações mais humanitárias. Rezemos. Senhor, nossa fortaleza, em vós confiamos e esperamos. Por todos nós, para que sejamos instrumento de paz, amor e aceitação ao próximo, rezemos. Senhor, nossa fortaleza, em vós confiamos e esperamos. Ó Pai, atendei-nos nessas preces, aquelas também que trouxemos conosco nesta novena. Vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Os dons que trago aqui são os que fiz, o que vivi. O pão que ofertarei, pouco depois comungarei. Assim, tudo que é meu, sinto também que é de Deus. Esforços, trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz neste dia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. Jesus nos quis chamar
para seguir e ajudar. E assim nos vai dizer como servir e oferecer. Deus põe nas minhas mãos para eu partir com meus irmãos. Esforços, trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz neste dia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. E orai, irmãos e irmãs, para que esse sacrifício, tudo que colocamos neste altar, seja acolhido por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. De tal modo amastes o mundo, que nos enviaste como Redentor, vosso próprio Filho, em tudo semelhante a nós, menos no pecado. Amando-o até o fim, amaste nele nossa humilde condição, e ele, na obediência até a morte, restaurou o que a nossa desobediência fizera perder. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo é o Senhor, terra e céu cantam em seu louvor. Santo, proclamam suas criaturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, cantemos, Hosana, louvemos com filial ternura. Bendito é o que vem em nome do Criador. Bendito é o que traz a paz em plenitude do amor. Hosana, Hosana, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei.
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na fé, na esperança e na caridade com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo Mauro e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, especialmente aqueles que foram devotos de São Francisco de Assis, acolhi junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim vos pedimos por nós, tenha compaixão de nós, tenha piedade, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos, com os santos, São Francisco de Assis, com todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Então lembrava da encíclica do Papa, tão franciscana como haverá de ser, no sentido de valores, princípios, ensinamentos de São Francisco que haverão de ser resgatados, e esse título, somos todos irmãos. Então, filhos do mesmo Pai, rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sim, ó Pai, olhai para cada um que aqui estamos, que rezam pelos meios de comunicação, livrai-nos de todos os males e dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos dos perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro
que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Em Jesus Cristo, no qual somos todos irmãos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mesmo que haja um só coração que duvida do bem, do amor e do céu, quero com firmeza anunciar a palavra que traz a clareza da fé. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade, fruto de tua luz. Onde encontrar desespero, que eu leve a esperança do teu nome, Jesus.
a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, Frei, obrigado pelo convite, e a toda a comunidade, os bons festejos do padroeiro, dia 4 de outubro. Paz e bem a todos. Podem sentar para alguns avisos da comunidade. Desde já agradecemos de todo o coração pela presença do nosso Padre Monsenhor Regineida, que é pároco da paróquia da Catedral Nossa Senhora Aparecida, Catedral Metropolitana da Arquidiocese. Agradecemos profundamente a presença do Senhor nesta celebração, celebrando junto com toda a nossa comunidade, com a comunidade de São Maximiliano Kolbe, capela que também preparou esta celebração. Juntos celebramos o padroeiro São Francisco de Assis. Em nome do pároco Frei Avediz, então agradecemos a presença do Monsenhor Reginei José Módulo, que celebra conosco esta santa liturgia. Nós temos alguns avisos da nossa comunidade. Para uma melhor participação nas missas, durante a pandemia da Covid-19, precisamos ter consciência de sua gravidade e seguirmos as recomendações necessárias. Uso do álcool em gel, usar máscara e retirá-la somente no momento da comunhão. Ocuparmos os lugares identificados, manter a distância estabelecida, não trazer crianças menores de 12 anos para as celebrações, agendar a presença nas missas com a secretária durante a semana, receber a Sagrada Comunhão exclusivamente na mão, comungar na frente do frei ou ministro. Com isso, comunicamos que a partir de agora, a higienização das mãos será realizada em 2 ocasiões, na entrada da igreja e antes da comunhão, e não mais no ofertório como fazíamos anteriormente. Contamos com a colaboração e compreensão de todos. E nossa festividade terá continuidade amanhã com o 3º dia da novena em honra a São Francisco de Assis, com o tema São Francisco de Assis e a preservação das águas, que eu leve a esperança, às 19h30, sendo presidida por Frei Wagner. Lembramos também que no dia 3 de outubro teremos a bênção dos animais às 16 horas e às 19h30 a Santa Missa com o trânsito de São Francisco, conduzida pelos noviços. Dia 4 de outubro teremos a celebração da solenidade de São Francisco de Assis, presidida por nosso arcebispo Dom Mauro, às 8h30 da manhã. E no dia 11 de outubro, a festa no sistema drive-thru de marmitas, no valor de R$20, tendo como cardápio coxa recheada com arroz, salada, farofa e mandioca. Ingressos estão disponíveis na Secretaria Paroquial. Adquira seu ingresso e concorra a vários prêmios. Participe você e sua família, são nossos convidados de honra. Entardecer com Maria, dia 12 de outubro, às 18 horas, com a celebração da Santa Missa e consagração a Nossa Senhora Aparecida. Todos estão convidados. O Frei já agradeceu,
mas queríamos entregar uma lembrança da comunidade, uma lembrancinha de Francisco. Uma salva de palmas ao Monsenhor Reginei por celebrar conosco essa Santa Liturgia em preparação ao nosso padroeiro São Francisco, que ele interceda pela sua missão, pela sua vocação, que Deus te abençoe sempre em todos os caminhos da vida. Paz e bem. Paz e bem. E aqui dá para lembrar, agora eu vou tomar o café da manhã, né? Para lembrar da comunidade. Muito obrigado pelo carinho, né? Lembrava eu, quando eu aqui chegava, que eu tenho uma tia que mora aqui, a Lésia, né? E quando eu era seminarista, eu vinha jogar bola para uns campos por aí, eu não me lembro bem onde era, né? Mas vinha. Então, conheço bem aqui e fico muito contente que vocês estejam firmes, perseverantes e seguindo esse testemunho de Francisco. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Virgem Maria e de São Francisco de Assis, desça sobre vós, vossos familiares, vossos trabalhos dentro e fora da igreja, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, uma boa noite, que o Senhor vos acompanhe. Fostes tu, Maria, por Deus escolhida para gerar no teu ventre a mais importante vida.